A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje trago uma palavra aqui que se encontra em Lucas 6, a partir do versículo 6, que fala sobre a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também que em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus, atentando nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. E então Jesus lhes disse uma coisa, vós heis de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salva a vida ou mata? E, olhando para todos em redor, disse-lhes ao homem: estendei a mão. E ele assim fez, e a mão lhes foi restituída, sã como a outra, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros confidenciavam sobre o que fariam a Jesus. Olha só, irmãos, a palavra fala muito aos nossos corações, né? Dessa cura desse homem que tinha a mão mirrada. Foi num dia de sábado, irmãos. Então o confronto era grande com o Senhor Jesus, porque na realidade o Senhor Jesus ele fazia aquilo para mostrar que a lei que eles estavam praticando do sábado era uma lei pouco provável, de que não se podia na época libertar ninguém, salvar ninguém. Entendeu, irmãos? Então, ele estava com a mente muito convicta que no sábado realmente não se poderia fazer certas coisas, né, irmãos? Até hoje lá em Israel, assim, não só em Israel, mas como a vida dos judeus, eles também permanecem dessa maneira, né? E até tem essa outra congregação aí também, que ela realmente não faz nada no sábado, né, irmãos? Que é do sétimo dia. Então, irmãos, é assim, tá tudo na mente das pessoas, ó. O que elas acham, o que elas concluem, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus veio para confrontar isso aí, veio para poder mudar isso daí, né? Porque foi avaliado, foi pensado por Senhor Jesus. Não, por que eu não posso libertar quem quer que seja num sábado? Sendo um animal seu de estimação, cair no buraco, eu não posso tirar num sábado, vou deixar ele ficar ali até no domingo para poder fazer alguma coisa por ele, para socorrê-lo? Não, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele veio para poder fazer a diferença nas nossas vidas, né? Na nossa forma de pensar certas coisas, né, irmãos? Fomos doutrinados de uma maneira que não era correta de ser, então o Senhor Deus Amado, ele veio para confrontar, ele veio para poder fazer a diferença, né? E falar para o povo qual é o problema de eu abençoar, né? De eu me alimentar, de eu livrar alguém, né? Porque está num dia de sábado. Não, é um dia como qualquer outro, né, irmãos? Então, ali o Senhor Jesus via que aqueles homens já estavam ali maquinando contra ele, né? Os anciões ali, os escribas ali e os fariseus, né? Eles também eram anciãos, né, irmãos? Eles estavam ali se atentando ao Senhor Jesus se ele curaria ou não no sábado, para poder ir em cima dele, né, irmãos? Para terem em que o acusarem, né? Então, ali o Senhor Jesus, já sabendo que eles iam afrontá-lo, aí aparece esse homem lá com a mão mirrada, né? Porque era tudo para a glória de Deus, sabe, irmãos? Então, todos esses que foram honrados, abençoados ali, era realmente para estar naquela condição,
para que o Senhor Jesus pudesse os libertar e os livrar, para que as pessoas pudessem ver que Ele pode curar quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e se Ele quiser também, irmãos, ainda tem isso, né? Então, o Senhor Jesus, vendo aquele homem ali com aquela mão mirrada, chamou e pediu para que ele ficasse em pé ali no meio, né? E aí o Senhor Jesus orou, né? Intercedeu ali ao Pai por aquele homem, e ali aquele homem foi restituída a mão dele, né? Foi curada a mão dele. Ficou tão sã quanto a outra mão que ele tinha, tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Porém, ali os fariseus e os escribas que estavam ali naquele lugar, né, ficaram enfurecidos. Por que ele está fazendo esse tipo de coisa aqui, nos afrontando, indo contra a lei de Moisés? Por que ele está fazendo isso? E queriam, assim, até mesmo matá-lo, irmãos, porque eles eram cruéis, eles eram pessoas muito duras e difíceis, eles não aceitavam que se metessem ali na religião, porque eles, na realidade eles eram religiosos da época, né, irmãos? Então eles não aceitavam que fosse mudado nada, nenhuma vírgula daquilo que estava escrito ali, né? Porém, o Senhor Jesus veio para fazer a diferença e veio com força. E ele ali fez a diferença, né? E todos que estavam ali também ficaram admirados de ver que aquele homem, né, já não era novo, com certeza, e há anos estava ali com aquele problema naquela mão mirrada ali, né? Uma mão encolhida, uma mão que não tinha movimento, que não tinha nada. De repente, chega um homem cheio de poder, cheio de graça, e ali ora e ordena que aquela mão seja realmente curada, e aquela mão é curada. Então ali o pessoal ficou, né? Você, nossa, verdadeiramente tem um profeta entre nós, tem um homem que realmente verdadeiramente é de Deus no nosso meio, nosso caminho. Então, mas aqueles outros homens tinham um coração endurecido, irmãos. Aqueles outros homens, eles eram assim, determinados a não tirarem uma vírgula daquela lei, que eles haviam meditado nela, haviam crido naquilo dali, e de repente teriam que mudar a estrutura, teriam que rever os conceitos daquela lei antiga, e eles não estavam abertos a mudanças, irmãos. Então, hoje em dia, nós temos que estar abertos a algumas mudanças, não todas, né, irmãos? Porque também não podemos, né, radicalizar, mas nós temos que estar abertos para ouvir a voz de Deus, né, irmãos? Depende de nós, é o nosso querer é que tem que estar maior, é nós que temos que estar querendo ouvir de Deus, o que Ele tem para nós, para Ele nos direcionar, né, para Ele nos posicionar, né, fazer com que Ele queira, na vontade dEle, do jeito dEle, né, irmãos? Então, nós é que temos que estar aqui perseverante para ouvi-lo, né, irmãos? E aqueles homens não eram abertos a mudanças, né, irmãos? E ali foi difícil, foi duro, né? Então houve muito confronto, né, com o próprio Senhor Jesus, que nem eles mesmos o reconheciam como Filho de Deus, né, irmãos? E Deus veio para dar vida e vida com abundância, né? Para abrir os olhos daqueles que estavam com os olhos fechados, né, irmãos? Cegos, né? E aqueles que tinham uma mirrada como esse homem, né? Ele veio para dar vida, né? E aí aqueles homens ali não confiaram nele, não acreditaram nele, né? Antes faziam de tudo para detê-lo, para matá-lo, perseguiam, né? Então, irmãos, que nós hoje não vemos ser perseguidor da lei, da palavra de Deus, que nós não vemos perseguir o homem e a mulher de Deus, que nós venhamos assim estar com o nosso coração aberto para aceitar a verdade. A verdade nada mais é do que a própria palavra de Deus que está escrita aqui na Bíblia, né, irmãos? Então que nós venhamos ter tempo para ler essa palavra, porque Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é aquele que quer realmente ser livre, é aquele que quer realmente entender e praticar o que está aqui escrito, né, irmãos? Então, eu vejo nesses últimos tempos
que Deus quer que todos abracem essa palavra, que todos cheguem até Ele. Mas eu vejo também que muitos têm seu orgulho, que muitos são exaltados, né? Não espera ser exaltado por Deus, mas querem se auto-exaltar, né, irmãos? Então, irmãos, eu creio que a palavra que Deus nos deu para todos, né, irmãos? Porém, nem todos estão a querendo, mas verdadeiramente é porque também está escrito lá em Eclesiastes 3, né? Que há um tempo para tudo debaixo desse céu, né, irmãos? Então hoje talvez não seja o tempo de muitos por aí de vir buscar nessa verdade que está escrita na palavra. Muitos que já conheceram, que não estão mais buscando nessa palavra, né, irmãos? Muitos desviados, muitos estão nas transgressões, mas eu creio que vai chegar um momento certo dessas vidas se voltarem para Deus, né? Buscarem verdadeiramente o que Deus tem de mensagem para cada um, de libertação, de salvação, né, irmãos? Então, vamos dar crédito à palavra do nosso Deus. Muitos homens e mulheres aí que se dizem também de Deus, falando de uma verdade, falando disso, daquilo, mas praticando outra verdade, né, irmãos? Então, devemos também tomar e considerar quem é realmente que está servindo ao nosso Deus, né? Que verdade é essa que está sendo pregada? Se essa pessoa também ela vive daquilo que ela está falando, né, irmãos? Porque há muitos enganos, né, irmãos? Então, que nós venhamos estar ligados no trono da graça de Deus e Deus possa abrir nossos olhos espirituais, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela veio para todos, né, irmãos? Aquele que abraçar, que realmente de verdade buscar o Senhor Jesus, esse encontrará. Né? Essa é a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like no meu canal, se inscrevesse e, e também ativasse o sininho de notificações para receber mais mensagens. Amém, irmãos? A paz para todos. Tenham um bom dia.